Olá, eu sou o Renan Scheberli e, juntamente ao Thiago Soares, falaremos um pouco sobre os impostos sobre produtos e serviços no Brasil para matérias de custos empresariais. Bom, iniciamos trazendo um pouco da história dos tributos, através dos grandes impérios, que sempre impuseram pesados impostos aos seus territórios conquistados em busca de fortalecer ainda mais o seu exército para então angariar ainda mais terras. Inclusive, os cobradores de impostos nessa época eram vistos era símbolo de dominação dos romanos e eram considerados pecadores. Em um período próximo, na Idade Média, existia o sistema de vassalagem, onde os servos, para poder usar as terras dos seus senhores feudais, tinham que pagar parte da sua produção aos mesmos para poder sobreviver, e ficavam apenas com o suficiente para eles. Foi nessa época também que surgiu o mito do Robin Hood. Deixando um pouco o mito de lado, outro grande momento na história da tributação foi no século XIII, na Inglaterra, mais precisamente no ano de 1215, quando o povo exigiu que o rei João Sem Terra assinasse um documento limitando seu poder de cobrar tributos. Esse documento foi assinado e é conhecido como a Magna Carta. Outro movimento histórico foi na França, quando a burguesia se revoltou contra os impostos abusivos cobrados para sustentar o luxo de toda a nobreza e o clero. O povo se voltou contra o rei e, dentro dos princípios iluministas da liberdade, igualdade e fraternidade, no final do século XVIII estourou a Revolução Francesa. Está dentro de uma das pautas. Nesse mesmo período, os EUAs, os Estados Unidos da América, né, conquistaram a independência. E dos motivos que quiseram a libertação junto à coroa britânica eram os impostos que esses cobravam e não retornavam nada à colônia. E tanto que um dos lemas da Revolução e da Guerra da Independência nos Estados Unidos era nenhuma taxação sem representação parlamentar. Todos esses movimentos vieram influenciar aqui no Brasil também, tudo no mesmo período, quando muitos movimentos separatistas tomavam conta do Brasil. E um dos mais importantes foi o que deu origem ao feriado aí do Tiradentes, a Inconfidência Mineira, né? Que foi motivada pela cobrança do quinto do ouro, né? Ou seja, né, o pagamento da quinta parte de todo o ouro extraído nos garimpos era destinado à coroa portuguesa. E isso foi se estendendo a toda a taxação de impostos, não só sobre o ouro, posteriormente. Bom, saindo um pouco da base histórica, vamos entrar um pouco na base teórica. O imposto é a base financeira que sustenta a infraestrutura de um país. Ou seja, tudo o que é arrecadado através de tributos pagos gera recursos para o país montar a sua infraestrutura. Assim, toda a contribuição que o cidadão dá para o Estado, financeira, em forma de impostos, o Estado deve, em troca, oferecer serviços básicos, como de saúde, como de, como de saneamento básico, como de escolas, educação, segurança. São inúmera contribuição que o Estado
tem que oferecer com todo esse recurso arrecadado. No entanto, o Brasil vive um grande dilema, porque aquilo que o Brasil devolve para os cidadãos e às empresas não está à altura do que se é pago. O Brasil é um dos países com a maior arrecadação de impostos no mundo. No entanto, é um que possui a menor qualidade de vida aos cidadãos. Outro fator influenciador e ímpar a características do Brasil são a quantidade de impostos. Enquanto em outros países apenas um imposto é cobrado sobre o consumo, no Brasil existem 6 impostos sobre o consumo. Entre eles o IPI, o ICMS, o ISS, o CID, o PIS e o CONFINS. Essa enorme carga tributária em volta dos produtos acaba confundindo os brasileiros e fazendo com que eles percam interesse em entender a formação do preço dos mesmos. Assim, apesar da recente tentativa de conscientização através das notas emitir a quantidade de impostos, o brasileiro quase sempre desconhece quanto se paga dos impostos nos produtos. Bom, aqui agora temos uma lista dos 10 produtos mais tributados do Brasil. Como podemos observar, no geral, são produtos nocivos à saúde, principalmente. Como podemos ver em primeiro lugar, a cachaça com impressionantes 81,87% de tributação. A vodka em terceiro lugar, também uma bebida alcoólica com 81,52% de tributação. A caipirinha em sexto, também é outra bebida alcoólica. Outro produto nocivo à saúde é o cigarro, que aparece em quarto lugar, com 80,42% de tributação. Tais produtos podem até ser incompreensivos sua alta taxa, devido a uma preocupação do governo em conscientizar e inibir o consumo de produtos que causem mal à saúde. Em segundo lugar, temos o casaco de pele, com 81,86% de tributação. Os produtos importados, como perfume, videogame, também têm alta taxa de tributação. E motos acima de 250 cilindradas também possuem alta taxa de tributação. Algo que chama atenção também são os serviços, o salário CLT, que possui um total de 40% de impostos, ou seja, tudo que você trabalha, aquele dinheiro que você recebe, na verdade você recebe apenas 60% de tudo que você suou para ganhar, Outra característica peculiar é que não existe tributação sobre a água no Brasil, federalmente dizendo, mas os estados podem cobrar ou não. Em São Paulo, por exemplo, essa taxa não é cobrada, mas já no Rio, uma taxa de 25% de ICMS é cobrada de imposto sobre a água. Como funciona o regime tributário brasileiro? Primeiramente, para entendermos como funciona o nosso sistema, devemos irmos até a nossa Constituição, a Constituição de 88. Na Carta Magna, é estabelecido normas gerais em matéria tributária e a atribuição e competência dos entes federados, entenda-se entes federados como União, Estados-membros junto ao Distrito Federal e municípios, regras para a criação dos tributos. Para a Constituição Federal, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Parte dessa definição de tributo é melhor explicada pelos princípios de tributação. Por exemplo, no caso de não constituição de ato ilícito, no caso, toda lei, adiantando já um princípio dos tributos, todo tributo será inconstitucional em caso de dele especificar a prisão pelo não pagamento do tributo. Outro detalhe importante dessa definição é toda prestação pecuniária compulsória. Em outras palavras, é uma transferência de renda em moeda ou em equivalente compulsória. Isso quer dizer, você não tem escolha, você não decide se vai pagar ou não. Há regras estabelecidas que definem o quanto você deverá pagar, em que hora pagar e o quanto pagar. Princípios da tributação. As tributações devem seguir princípios para que sejam válidas perante a Constituição. Todos esses princípios são definidos pela própria Constituição. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Impostos só podem ser cobrados ou aumentados se estiverem previstos em lei. Em caso de não haver uma previsão em lei que estipule um aumento deste imposto, ele não poderá ocorrer. Isonomia. Não pode haver tratamento desigual entre os contribuintes em situação equivalente. Há aqui um princípio de igualdade. Espera-se que contribuintes com equivalência de situação sejam aplicadas as mesmas regras. Princípio de irretroatividade. A cobrança do imposto só pode ser feita após a sua aprovação, não podendo ser cobrada de forma retroativa. Isto é, se criarmos hoje um imposto sobre, ou se legislarmos, por exemplo, sobre a lei de grandes fortunas, não poderá haver a cobrança sobre grandes fortunas retroativamente, isto é, antes do período antes da aprovação, ou melhor, do funcionamento do imposto. A partir do instante que o imposto começar a valer, poderá ser cobrado o imposto. Não antes. Princípio da anterioridade. Os impostos só podem ser cobrados a partir do ano seguinte à sua aprovação. Isto é, se um imposto é aprovado no ano de 2016, ele passa a valer apenas no ano de 2017. Isto impede, por exemplo, que sejam criados impostos de última hora e que passem a ser cobrados imediatamente. Princípio da capacidade. A tributação deve levar em consideração a capacidade econômica dos contribuintes. Entende-se aqui, há um paralelo com o princípio da isonomia, que deverá ser avaliada a capacidade econômica dos contribuintes. Isto é, impostos abusivos ou que excedam a capacidade dos seus contribuintes não deverão ser aprovados, pois ferem este princípio. Princípio da uniformidade. Os tributos recolhidos pela União devem ser iguais para todas as regiões do país. Novamente, um paralelo com o princípio de isonomia. Há aqui outra busca por igualdade, isto é, não poderá cobrar impostos mais caros. A União não poderá cobrar impostos mais caros de estados mais ricos frente aos estados mais pobres. Inconstitucionalidade. Este último princípio diz que as leis tributárias serão inconstitucionais caso punam contribuintes faltosos com pena de prisão civil. Isto é, como eu já mencionei anteriormente,
caso seja estipulado uma prisão pelo não pagamento do tributo, este tributo será considerado inconstitucional. Tributos, após lermos a definição, é a denominação geral sobre as contribuições pecuniárias. Para tanto, é necessário subclassificações. E há duas principais formas de subclassificar os tributos. Essas são feitas pela classificação tripartite, a qual é mais tradicional, e a quinquipartite, que digamos seja a mais moderna. A tripartite subdivide os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Já a quinquipartite, ela subdivide em mais duas categorias, que são as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Para tal, vamos entender o que é cada um dessas subclassificações e por que há essas duas grandes subdivisões, tripartite e quinquipartite, e onde estão a classificação contribuições especiais e empréstimos compulsórios na classificação tripartite. Bom, a discriminação dos tributos. Impostos. Os impostos, eles são definidos por lei e não dependem de qualquer prestação estatal. Isto é, o contribuinte é forçado por lei a recolher impostos aos cofres públicos sem que haja uma prestação de serviço ou qualquer obra pública em razão do recolhimento destes impostos. O senso comum, por exemplo, acredita que o IPVA, acho que é um exemplo mais claro onde há essa confusão, o IPVA deveria ser utilizado para a melhoria de estradas, rodovias, e o que justificaria a não utilização, por exemplo, de estradas privatizadas e a utilização de pedágios. Entretanto, como já foi explicado, os impostos não dependem de prestação de serviço. Logo, o recolhimento de impostos por meio do IPVA poderá ser utilizado, sim, na melhoria de estradas e rodovias, mas também em outros serviços públicos, ou até mesmo a título de reserva. A segunda são as taxas. As taxas, elas estão relacionadas à prestação de um serviço público ao contribuinte. Neste caso, principalmente quando o serviço ele pode ser divisível, isto é, poderá ser definido o quanto aquele contribuinte utilizou do serviço e assim o qual ele poderá pagar uma taxa. Em outras palavras, quando você emite um passaporte, é possível aferir o quanto você utilizou do serviço. Portanto, é cobrado uma taxa sobre essa emissão do passaporte. A contribuição por meio de taxa, ela também pode ser realizada por serviços de função fiscalizatória. Um exemplo era a taxa do controlário. E até 2012 era uma taxa de inspeção dos veículos em relação à sua emissão de poluentes. Os empréstimos compulsórios são ditos empréstimos que o contribuinte empresta à União e somente pela União, definido por lei complementar, em casos de extraordinariedade. Dito isso, há 3 casos em que possa ser utilizado um empréstimo compulsório: por meio de calamidade natural. Entretanto, calamidades naturais que não são corriqueiras e que abranjam
grande parte do território nacional. Neste caso, a título de exemplo, secas no Nordeste são calamidades naturais, porém são corriqueiras. E o desastre de Mariana, da barragem de Mariana, apesar de não ser corriqueira, ela não atinge todo o território nacional ou suas implicações não atingem o território nacional. A segunda razão para empréstimos compulsórios são guerras ou a iminência de uma guerra. Entretanto, é por guerras internacionais, isso quer dizer, uma ameaça de uma nação exterior ao Brasil, e não por meio de guerras civis, por exemplo. E por último caso, é para fins de financiamento, investimento e interesse nacional. Por exemplo, para financiar uma obra pública que beneficie toda a nação. Um exemplo pré-Constituição de 88 foi a utilização do empréstimo compulsório para financiar investimentos da estatal Eletrobras. Por fim, temos as contribuições. Diferentemente dos impostos, e elas são recolhimentos com um destino prévio. Logo, é necessário que o recolhimento realizado por meio de contribuições seja utilizado para o fim a qual ele foi gerado. E as contribuições elas podem ser divididas em duas subcategorias, que são as contribuições de melhoria e as contribuições especiais. As contribuições de melhoria estão relacionadas ao ganho ou valorização de bens dos indivíduos geradas por uma obra pública. Por exemplo, o aumento do valor de um terreno ou imóvel após o saneamento básico na rua, o asfaltamento, uma linha de trem, uma estação de trem próxima a um hospital. Os indivíduos que foram beneficiados por essas contribuições públicas deverão contribuir por meio da contribuição de melhoria. As contribuições especiais estão relacionadas às contribuições de seguridade social. Como principal exemplo é o INSS, no qual todo o dinheiro recolhido por meio da contribuição do INSS deverá ser utilizado para financiar o próprio INSS. Entendendo quais são as subclassificações dos tributos, onde estão as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios na classificação tripartite. Dependendo da verificação da natureza do fato gerador, isto é, o que gera a contribuição e o empréstimo compulsório, eles podem ser alocados tanto em impostos quanto em taxas. Um dos exemplos mais claros de contribuição especial que é alocado como imposto é a contribuição social sobre o lucro líquido, frente ao imposto de renda. Ambos os tributos têm a mesma base de cálculo e ambos são considerados impostos no caso da classificação tripartite. Em relação às competências, foi estabelecido pela Constituição de 88, União, Estados-membros e municípios legislarão sobre matérias diferentes em relação aos tributos. A União legislará sobre importação e exportação, rendas e proventos, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio, seguros, propriedades rurais e grandes fortunas. Aos Estados-membros
ficam reservadas heranças e doações, a circulação de mercadorias, prestação de serviços e a propriedade de veículos automotores. Por fim, aos municípios fica destinada a compra e venda de bens imóveis, propriedade urbana e prestação de serviços. Vamos falar especificadamente sobre alguns tributos de cada ente federativo, União, Estados e municípios. Começando pela União, vamos falar sobre a matéria de importação e exportação. Em importação, temos o Imposto de Importação, o II, que recai sobre os produtos estrangeiros no Brasil, sendo devido a partir do registro da Declaração de Importação. Tem como base de cálculo o valor aduaneiro da mercadoria. E as alíquotas do imposto varia conforme a importância do produto, ou digamos, a função do produto. Produtos essenciais, como medicamentos, tendem a ter uma alíquota menor do que vestimentas, ou até não possuem alíquota, como livros e periódicos. Temos o imposto de importação, que destina seus produtos a serem exportados. É sabido que o imposto de importação é cobrado sobre alguns produtos apenas, pouquíssimos até, para incentivar as exportações brasileiras. Na matéria de rendas e proventos, temos como principal o famoso imposto de renda. O imposto de renda ele é devido tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, sobre rendas e proveitos de qualquer natureza que tenha recebido em um período. O período entenda-se como ano. As pessoas apuram imposto de renda com alíquotas progressivas de 0, 15 e 27,5%, isso dependendo da renda apurada, e a alíquota básica paga pelas pessoas jurídicas atualmente é fixada em 15%. Presumido ou arbitrado, previsto... apaga essa parte de previsto e arbitrado, por favor. É atualmente fixada em 15% do lucro real presumido ou arbitrado, tendo uma adicional de 10%, passando um determinado valor de lucro apurado. Para produtos industrializados, temos o IPI, que incide no momento da saída do produto que sofre industrialização, ou no momento da importação do produto, tendo alíquotas variáveis conforme cada produto. Em operações de crédito, câmbio e seguros, temos o IOF, que incide sobre as operações financeiras, por exemplo, quando fazemos uma transferência ou um investimento em uma conta de corretora. Propriedades rurais, temos o Imposto Territorial Rural, o ITR, que é cobrado de proprietários de áreas rurais e tem alíquotas variáveis conforme o uso dado à terra. Temos também o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é previsto na Constituição de 1988, porém ainda não há lei que o tenha instituído e regulamentado. Portanto, ele ainda não existe, pois o tributo é necessário que esteja previsto em lei para que exista. Na matéria das contribuições, para as contribuições da União, começamos com a Contribuição Social sobre Lucro, CSL, que incide juntamente com o Imposto de Renda sobre o Lucro apurado pelas pessoas jurídicas. Sua alíquota é de 9%. Contribuição Social sobre o Faturamento, o COFINS, destinado ao financiamento da Seguridade Social. Incide sobre o faturamento mensal das empresas. A alíquota é de 7,6%. A alíquota incide também sobre bens ou serviços importados, seguido por regras definidas pela Receita Federal. Há também a contribuição ao Programa de Integração Social, o PIS,
incide sobre o faturamento da alíquota de 1,65%, que também incide sobre as importações. Mas as principais contribuições é a contribuição social ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Em geral, a alíquota é de 20% sobre a folha de pagamento do empregador, a cargo deste, e 11% sobre o salário de contribuição do empregado. Por fim, a contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID. O CID, também conhecido como CID Royalties, é uma contribuição devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior. Temos casos de CID nas contratações de petróleo, que multinacionais petrolíferas, ao fazerem uso das reservas nacionais, devem contribuir por meio do CID. Já no caso dos estados, na matéria referente a heranças e doações, temos o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, cobrado sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos, a alíquota de 4%, isto é, em caso de morte ou doação de bens de um indivíduo a outro, deverá ser cobrado o ITCMD. Nos casos de circulação de mercadorias e prestação de serviços, temos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famoso ICMS. Excetuado as exportações, ele incide em regra nas operações de circulação de mercadorias, inclusive sobre prestações de serviços entre transportes interestaduais e municipal. Sua incidência se dá sempre sobre o valor agregado a cada operação mercantil, respeitada a não cumulatividade. Isto é, se ele é cobrado em determinada fase, ele não deverá reincidir em uma nova fase de comercialização deste produto. As alíquotas variam de 7% a 25%. Há de se destacar que o ICMS é o imposto em que os estados geralmente possuem a maior alíquota, e é sabido que estados podem promover ou atrair maiores investimentos privados por meio da isenção ou da redução das taxas do ICMS, o que pode gerar uma guerra fiscal entre os estados, pois haverá estados com maior alíquota de ICMS, enquanto outros não. Por fim, temos o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, na matéria de propriedade de veículos automotores. O IPVA, ele incide sobre a propriedade de veículos automotores e tem alíquota variável entre os estados, e que geralmente corresponde a 4% do valor do veículo. Em relação aos municípios, na matéria sobre prestação de serviços, temos o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Ele incide sobre serviços definidos em lei complementar, excluindo aqueles sujeitos ao recolhimento do ICMS. A alíquota percentual mínima é de 2%. São fixadas por cada município e variam conforme a natureza do serviço prestado. Em relação à propriedade urbana, temos o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Ele incide sobre as propriedades de bens imóveis localizados dentro do perímetro urbano. Sua alíquota pode ser progressiva, de forma a assegurar que o imóvel seja utilizado da melhor maneira, no cumprimento da função social da propriedade. Em relação à compra e venda de bens imóveis, temos o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI, que é um imposto devido na transmissão de um bem de um indivíduo para outro indivíduo, desde que estes estejam vivos, por isso o termo intervivos. Por fim, temos as contribuições.
que são a contribuição para a iluminação pública, o CIFP, que é uma contribuição mediante a disponibilização da iluminação pública, o que por muitas vezes já é cobrado por meio de taxa nas contas de luz. E temos outras contribuições de melhorias, que, como já explicado, são contribuições por meio de valorizações de imóveis que se beneficiaram de obras públicas. E as taxas fiscalizatórias, que, como eu expliquei anteriormente, ela é como um exemplo a taxa do controlar, que fiscalizava a emissão de poluentes dos automóveis.